Bom, pessoal, vamos continuar. Nós terminamos troca, agora nós vamos estudar contrato estimatório. Falando, nossa, mas nunca ouvi falar. O que é contrato estimatório? Gente, todo mundo já ouviu falar. Venda em consignação. É o nome bonito da venda em consignação, tá? Então, tá lá no artigo 534. Contrato estimatório ou de vendas em consignação é aquele em que pessoa consignante entrega bens móveis, então não se aplica a imóveis, tá? A outra, que é chamada consignatária, ficando esta autorizada a vendê-los, obrigando-se a pagar um preço ajustado previamente, se não preferir restituir as coisas consignadas dentro do prazo ajustado. É um contrato típico e nominado, né? Tem o nome, contrato estimatório, tem lá a previsão no artigo 534, e é de natureza mercantil. Como é que acontece? Imagina o seguinte, ó, o A é fabricante de camiseta, fabrica camisetas, tá? Só que ele não tem tempo para vender. O que ele faz? Ele pega essas camisetas e entrega para o B, entrega para o C, entrega para o D, para que essas pessoas vendam para ele as camisetas dele, né? O que é feito aqui então entre essas partes? O chamado contrato estimatório. O A é o consignante e cada um desses aqui fica como consignatário, tá? O A e o B, ou qualquer um desses, eles combinam o seguinte, olha, o A vai falar o seguinte, eu quero R$15 em cada camiseta, tá? Se você vender por 20, por 30, o problema é seu. Eu quero R$15, você vai ter que me devolver R$15 ou as camisetas de volta no final de 3 meses. Você tem 3 meses para vender, tá? Vai ficar com você as camisetas, você sai para vender, tá? Ótimo. Eu quero R$15. Vendeu por 20, 5 é seu. Vendeu por 25, 10 é seu. Não me interessa quanto você vai ganhar, tá? Eu quero os R$15. Se no final de 3 meses você não vendeu todas, para você me entregar os R$15 correspondente a cada uma delas, imagina que eu entreguei 100 camisetas, né? Você tem que me devolver as que você não vendeu, ou todas, se você não vendeu nenhuma, tá bom? Então, o que acontece aqui, tá? O lucro do consignatário, o que o consignatário vai ganhar sendo consignatário? Ele vai ganhar o sobrepreço que ele vai estipular sobre o valor que ele vai ter que devolver, vai ter que restituir ao consignante, né? O lucro dele vai ser aquilo que ele ganhar, descontado o valor que ele tem que devolver para o consignante. Então, se ele vender por 20, o lucro dele vai ser o 5, tá? Bom, ele não é uma cláusula especial a compra e venda, né? É um contrato típico mesmo, chamado contrato estimatório, também se aceitando a utilização da expressão venda em consignação. Muito bem. Natureza jurídica, então. É um contrato, aqui, gente, não é mais contrato consensual, é um contrato real. Só vai existir contrato estimatório celebrado entre consignante e consignatário a partir do momento em que o consignante entregar para o consignatário, tá, o bem que está sendo negociado. Então, se o A fala para o B, você quer vender minhas camisetas? Ele fala, quero. Quanto você quer? Eu quero R$15 em cada um. O que você vender, o que você ganhar mais que isso é seu. Tá bom. Foi feito o contrato estimatório? Não, tá? Esse contrato precisa da tradição. Para configurar contrato estimatório, o A tem que entregar as camisetas para o B. Tá bom? Muito bem. Por que é importante a tradição? Tá? Porque sem a entrega, o B não pode vender. E a finalidade é que o B venda, para que o A também consiga receber o valor, tirar o custo dele, tá? Então, é importante que haja a tradição. Ele é um contrato oneroso, porque tanto consignante quanto consignatário
vão obter proveito, né? Por que chama contrato estimatório? Porque existe uma estimativa de preço. Quando A fala para o B, para o C e para o D que ele quer R$15 em camiseta, ele está estimando o preço, ele está determinando o preço que ele vai querer receber, tá? Vamos lá, é um contrato comutativo, porque ele não envolve risco. Gente, não envolve risco entre consignante e consignatário, tá? O consignatário já sabe o que ele vai ter que vender. Ele já sabe que são aquelas camisetas, naqueles modelos, naquelas cores, que ele vai ter que pagar R$15, então não é um contrato aleatório. Mas com relação a risco, a gente vai ver que é a grande encrenca e a grande pegada do contrato estimatório, tá? Bilateral, porque ele vai acarretar obrigações recíprocas. Essa é a posição majoritária, tá? Tem uma minoria que defende que ele seja um contrato unilateral, porque só o consignatário teria obrigações, tá? Mas a maioria entende que não, porque o consignante tem a obrigação de entregar a coisa, né? E depois receber de volta ou receber o dinheiro. Então a gente sabe que tem mora do credor também, tá? É um contrato não solene, então não precisa ser adotado a forma escrita, muito menos por instrumento particular, né? Se bem que eu vou insistir com vocês que pelo menos um contrato particular na presença de 2 testemunhas seja feito. Contrato verbal é um problema quando alguma coisa encrenca, tá? Enquanto está todo mundo bem, está todo mundo bem. Deu um quiprocó, aí tem que provar o contrato primeiro. Se você tem um contrato escrito, não tem problema, né? Você já está lá, você já parte para o descumprimento contratual. Se você não tem um contrato escrito, você vai ter que primeiro demonstrar a existência do contrato. É 2 trabalhos, gente. Então faz um contratinho lá em pedaço de papel de pão, isso pode ser. Sendo a presença de 2 testemunhas, está valendo, tá? Instantâneo ou de forma continuada. Coloquei para vocês aqui, ó, fornecimento de bebidas por uma distribuidora a um bar, fornecimento pode ocorrer uma só vez ou mês a mês, né? No final de cada período, o consignatário pode optar entre pagar o preço de estima, aquilo que o consignante exigiu, ou devolver as bebidas consignadas. O consignatário, dono do bar, né, pode retirar o lucro do contrato vendendo as bebidas por preço superior. Então, uma distribuidora de bebida, ela fornece, né, sei lá, cerveja a R$3 para o bar vende a 5. O lucro do consignatário é esse sobrepreço, esse preço esse valor que ele acrescenta ao que ele tem que pagar ao consignante. Muito bem, vamos começar com a encrenca. Regulamentação legal do contrato estimatório. Ó, artigo 535. Esse aqui é 99,9% dos problemas relativos a esse contrato acontece por conta desse artigo 535. Por conta do que a gente chama de transferência dos riscos. Por quê? O contrato estimatório transfere os riscos ao consignatário, que suporta a perda ou deterioração da coisa, não se eximindo da obrigação de pagar o preço, ainda que a restituição se impossibilite sem culpa sua. Todo ano eu conto uma historinha que parece lenda, parece mentira, mas não é, tá? Com relação ao contrato de consignação. Você entregou 100 camisetas para a pessoa. A pessoa vendeu 50, está com as outras 50 na casa dela, aí entra um ladrão na casa dela e furta todas as 50, azar dela, responsabilidade do consignatário. Caiu um raio no caminhão, no seu carro, que tal com as camisetas? Azar seu, tá? A partir do momento que o consignante entrega o objeto ou os objetos ao consignatário, o consignante está bonito no pedaço e o consignatário que fica com o abacaxi na mão. Quando é coisa pequena, a encrenca é pequena, mas quando a coisa é grande, a encrenca é grande. Olha o que aconteceu. Eu morava numa cidade, antes de morar em Santos, eu morava numa cidade perto de Campinas, quem conhece, chama Vinhedo. E é uma cidade toda assim, sabe? É um frio do caramba lá. Minha irmã mora lá ainda.
Uma madrugada fria no inverno, lá, como ela é toda cheia de altos e baixos, tem uma avenida principal, que chama Avenida Independência lá, corta a cidade inteira. Ela é toda assim, ó, a avenida vem, faz assim, depois ela baixa de novo, depois ela faz, isso aqui é uma avenida só, aí ela vai, ela vem aqui, vai, enfim. Ela é toda... Aqui tem um posto de gasolina, tem até hoje, é onde eu abasteço quando eu vou lá. Tá? Aqui, você desce e tal, aqui, desse lado aqui, tem uma pracinha com um lago, tem uns patinhos, negócio lá, parará. E aqui tem uma loja de carro, que tem até hoje também. Tá? Numa madrugada, um caminhoneiro parou o caminhão aqui para pedir informação. Era um caminhão de tijolo que vinha da Bahia. Tá? Estava carregado. Para pedir informação para o frentista, onde é que ele ia sair, não sei por onde. E ele desceu para perguntar, só que ele não puxou, não sei como é que o caminhão freia, não freou direito o caminhão. Esse caminhão começou... O cara desesperou, coitado, correu, pulou na boleia do caminhão para frear, caiu, o caminhão passou por cima dele, bom, enfim, morreu e de um jeito horrível. Né? E esse caminhão veio e desceu aqui, mas imagina a velocidade. Um caminhão super carregado, pesado, veio, atravessou, ele, olha, não matou ninguém aqui, porque era de madrugada, não tinha ninguém, tá? Nem os patinhos, graças a Deus, né? Veio, atravessou essa praça aqui, derrubou um monte de planta, não sei o que, parará, e atravessou a rua que tinha aqui depois dessa praça e veio parar onde? Na loja de carro. Legal. Mas não era uma lojinha de carro. Porque lá, gente, a única pobre que tinha na cidade era eu. Tá? Era uma loja de venda de carros usados, mas assim, o carro mais barato é o que eu passava lá namorando, que era um Porsche Cayenne branco. Tinha Ferrari, tá? Tinha um monte de Lexus. Ó que delícia. Porque esse cara aqui é um cara muito rico, dono daqui, e ele pegava dos amigos dele. Os caras compravam carro zero e falavam, ó, vende o meu aí. Esses amigos dele lá, que deixavam um carro aqui, deixavam em consignação. Falou, ó, eu quero lá 500 mil nesse carro. Se você vender por 600, você tem 100 de lucro. Contrato estimatório, claro. Tá? Beleza. Então, tinha carro do dono da loja? Tinha. Tá? Mas tinha carro de gente que deixou lá em consignação. Ele tinha um seguro da loja, né, englobando os carros dele, né, e o imóvel lá e tal. Mas assim, ó, o caminhão entrou rasgando e tinha um mezanino, caiu esse mezanino, caiu em cima. A hora que eu passei no outro dia, que eu fiquei sabendo, eu vi meu Porsche Cayenne, assim, ó, nossa senhora, chapado, meu coração, até hoje eu não esqueço aquela cena. Bom, coitado do motorista, morreu, né, mas deu, assim, todos os carros aqui sofreram avarias, ou deu perda total. Os que eram do dono da loja, tudo bem. Mas os carros que ele era mero consignatário, como é que fica? Doutora, mas carro desse valor tem seguro. Tinha nada, moçada. Por quê? Os caras compravam o carro zero, transferiam o seguro daquele carro para o carro zero. O carro antigo ficava lá guardadinho, né? E não tinha seguro. Responsabilidade de quem? Do dono da loja. Ele teve que pagar todos os carros, os donos dos carros que estavam lá em consignação. Tá? Não deve ter sido muito doído para ele, porque a loja, ele reconstruiu a loja, continuou lá, até hoje está lá, isso já faz mais de 15 anos, a loja continua lá. Dizem que, agora é fofoca, né? Que a loja é para lavagem de dinheiro, não sei, não posso afirmar. Cidade pequena, inferno grande, o povo fala mesmo, né? Então, mas ele teve que ressarcir o valor de todo mundo que tinha deixado o carro lá para ele vender. Porque o risco é dele.
por conta desse artigo 535. Ó que delícia, tá? Segunda regulamentação, condição de dono do consignante. Significa que, vamos voltar no caso das camisetas que é mais fácil, né? Isso aqui é muito caro para nós. Vamos lá. O consignante, no caso das camisetas, continua sendo dono das camisetas, tá? Ele permanece na condição de dono. Ele é o dono das camisetas que ele deixou com B, com C, com D, tá? Tá bom, então vamos lá, ó. Consignante ostenta a condição de dono da coisa móvel deixada em consignação. Embora se trate de modalidade especial de venda, não tem os credores do consignatário nenhum poder sobre a coisa. Então imagina o seguinte, o D está devendo um monte aí na praça, devendo para um monte de gente aqui. Os caras falaram, oh, ele está lá com 400 camisetas para vender. Epa, vamos fazer o quê? Na ação de cobrança ou de execução desses credores do D, eles vão pedir a penhora das camisetas. Falar, ele não quer me pagar, eu quero as camisetas que estão com ele. Por isso que é importante ter o contrato escrito. Porque aí o D vai falar, não, as camisetas não são minhas, está aqui só para eu vender, as camisetas são do A, aqui o contrato. Agora, se o A e o D fizeram o contrato verbal, corre muito risco desse A ficar sem, né? Porque ele não vai conseguir demonstrar que ele é o proprietário, ele é o dono. E se está por escrito, muito melhor, porque já fica demonstrado que ele permanece na condição de dono. Então, os credores do consignatário não podem penhorar, não pode querer bicar aqueles bens que foram dados em consignação, tá? Está lá no artigo 536. O consignante, por outro lado, também não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Então, tem uma coisa, eu deixei 400 camisetas com B, 400 com C, 400 com D. Eu continuo sendo dono. Eu dei 3 meses para eles venderem, tá? Ótimo. Nesses 3 meses, eu não posso falar, o A tem vários credores. Falar, olha, eu não estou tendo dinheiro para te pagar, peraí que pode ir lá e buscar as camisetas com esse pessoal aí, porque é tudo minha. Também ele não pode, tá? Porque durante o prazo do contrato, eles têm direito a ter a posse da coisa. Eles não podem ser desapossados. Eles, consignatários, não podem ser desapossados, tá? Se eles quiserem entregar antes, pode. Comunica e fala, olha, eu não estou conseguindo vender, está muito ruim, não quero ficar 3 meses com isso aqui em casa não. Vou te entregar, 1 mês depois já vou te entregar. Pronto, pode também. Comunica, tá? Faz isso por escrito também, pode ser por e-mail, WhatsApp, mas comunica a restituição, porque aí você também já fica depois livre dos riscos. Vamos lá. Fim do prazo do contrato ou da notificação feita pelo consignante, porque também tem uma coisa. Se o consignante precisar antes, ele pode notificar. O que ele não pode é mandar ir lá buscar ou ir lá tirar sem avisar, tá? Mas ele pode notificar, olha, na verdade apareceu interessado, ele quer as 1.200 camisetas, então estou te notificando, né? Ele quer muita camiseta, para você me entregar o que está com você antes do prazo de 3 meses, daqui a 3 dias, 4 dias, isso também pode, mas tem que notificar, tá? Terá ele o direito ao preço ou à restituição da coisa. Então, vamos imaginar que passaram os 3 meses. O que o B, o C e o D tem que fazer com o A? Devolver as 400 camisetas, se não vendeu nenhuma, devolver as que sobraram e entregar os R$15 relativos a cada uma que vendeu, né? Ou se vendeu tudo, entregar os R$15 relativos ao valor, ao total das camisetas que foram entregues, tá? Bom, em contrapartida, na fluência do prazo contratual, igual eu falei, não poderá pretender a sua restituição, nem perturbar a posse direta do consignatário, né? Sob pena de sujeitar-se aos interditos possessórios, perdão.
Vocês vão ver que o A, durante o contrato, ele não pode ficar infernizando. E aí, você já vendeu? Pô, mas se eu não estou vendo você na rua, você está muito mole, cara, não pode, tá? Não, certo? Não pode, ele tem que deixar o possuidor exercer livremente a posse. Proibição imposta ao consignante de dispor da coisa consignada. Então, eu falei, durante esses 3 meses, tá? A restituição antes do prazo vencer é do consignatário, é uma opção do consignatário, tá? O consignante só pode exigir se ele notificar o consignatário e o consignatário aceitar, falar realmente eu não vendi nenhuma, ou então você pode, eu vou te devolver metade, porque aí pode, mas ele não pode exigir, tá? A restituição antes do prazo que foi estabelecido entre eles. Como é que é feita, então, a restituição? A entrega física da coisa, lógico, a tradição real, né, devolve as camisetas, ou a comunicação sem entrega física, que interrompe a fluência do prazo ajustado, desobrigando o consignatário de pagar o preço e reintegra fictamente a coisa no domínio do consignante. Se aquele, depois da comunicação, consignante, retardar indevidamente a restituição física, haverá esbulho, porque não mais desfruta da disposição do contratante. Então, o que acontece? Ou os consignatários entregam, vão lá e devolvem as camisetas para o consignante, ou eles comunicam o consignante, falam, olha, está tudo aqui à sua disposição, pode vir buscar, tá? Beleza? Então, aí, se eles fizerem isso, tá? Eles ficam livres e vai interromper a fluência do prazo do contrato. Tá bom? Gente, é isso que a gente tinha para contrato estimatório. Nossa próxima aula vai falar de um contrato um pouquinho mais longo, que é o contrato de doação. Até a próxima, obrigada.